consegue afastar a doença que a medicina não estava conseguindo, porque ele é o príncipe desse mundo. Ele sempre gosta de fazer a caricatura de Deus, a caricatura de Jesus. E muitas vezes até a pessoa é curada, mas não por Deus, é curada pelo demônio. E aí São Paulo grita: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios, não quero que tenhais amizade com os demônios, não quero que tenhais aliança, não quero que tenhais pacto, porque na verdade você faz aquilo que foi mandado, você consegue aquilo que você queria, daí para frente você tem um pacto, uma aliança, e se você não levou muito a sério aquela aliança, ele leva, ele acaba tendo poder sobre você, ele acaba tendo autoridade sobre você, porque você fez negócio com ele, fez aliança com ele, e ele deu aquilo que você estava querendo. Está me entendendo? Você tem uma dívida com ele, e ele te persegue. Deixa eu dizer, assim como o traficante persegue até mata a pessoa que não paga a droga, o demônio é do mesmo jeito, e pior ainda, você tem uma dívida com ele, porque você foi buscar o que você queria, ele fez do jeitinho que você queria, daí para frente você ficou devedor, e você não sabe qual é a sua dívida e até onde vai. Ele te persegue, te persegue, te persegue, porque você agora é um devedor. E se você não paga do jeito que ele quer, fazendo as coisas que ele quer e do jeito que ele quer, como diz o povo, do jeito que o diabo gosta, daí ele se põe a perseguir você, daí ele tira tudo de você, daí ele dá outras doenças, outras desgraças, e quantas vezes leva as pessoas à morte, à loucura, ao desespero, à depressão, ao suicídio. Gente, nós não sabemos que loucura nós fazemos. Eu não estou falando contra espíritas, principalmente pessoas espíritas, não estou falando contra os que frequentam Umbanda ou Candomblé, mas eu estou falando aos cristãos que, inocentes úteis, sem saber bem das coisas, vão e fazem tudo isso só para conseguirem as coisas que querem e do jeito que querem. Está me entendendo? E às vezes até com muita inocência, lá na roça, ou não é só na roça, né? Hoje até nas grandes cidades, leva para aquele tal benzedor, aquela tal benzedeira, para aquela tal senhora, aquele tal homem, aquele tal velhinho que tem lá, não é? Que faz uma benzeção, que faz lá umas orações e tal, que faz lá uns rituais, coisa assim, para devolver a saúde, para encontrar coisa perdida, para conseguir emprego, para conseguir casamento, para conseguir dinheiro, etc, etc, etc. Você está sabendo direitinho daquilo que eu estou falando. E São Paulo vem dizer com toda a clareza para todos nós: é isso que eu estou falando. Eu estou falando para cristãos. Você me diz: mas eu não faço mais, faz tanto tempo. Eu estou te alertando pelo seguinte: porque nós temos que romper. Como eu disse para você, se você fez essas coisas, mesmo se você foi levado por outros, você contraiu uma dívida. E veja, dívida com traficante é dívida, e você vai ter que pagar, mesmo que seja com a sua vida morrendo, mas você vai ter que pagar. Gente, com o demônio é a mesma coisa. Se você fez, se você foi, se você conseguiu, se levaram você, se você participou, se você fez os rituais, se você fez os trabalhos, você fez aliança com ele, você contraiu uma dívida com ele, se ele te deu coisas, se ele te concedeu coisas, você agora é devedor e ele vai realmente cobrar. Enquanto você não romper esta aliança, enquanto você não romper esta dívida, e só Jesus Cristo, pelo sangue dele, é capaz de pagar a dívida que você infelizmente acabou contraindo, dívida que você não é capaz de pagar, porque não é mais uma dívida humana, é uma dívida no campo espiritual. Como é que você vai pagar uma dívida no campo espiritual? Justamente para o demônio.
Se não fosse a redenção de Jesus, se não fosse o sangue de Jesus, você estaria irremediavelmente perdido, desgraçado na sua vida. E quanta gente vive assim. Mas graças a Deus existe a possibilidade. E qual é a possibilidade? Ela se chama, em primeiro lugar, renúncia. E renunciar quer dizer renunciar. Eu não quero mais nada com isso. Você renuncia. E veja, renunciar não quer dizer simplesmente dizer umas palavras, até repetir que repete comigo: eu renuncio ao demônio, eu renuncio àquilo que eu fiz no espiritismo. Você fala aquilo como se... Não, gente, tem que ser de coração. E o diabo sabe. As pessoas veem as aparências, mas ele, como é um espírito, ele vê o cerne, ele vê o coração, ele sabe se você está fazendo aquilo para valer ou se é só de boca para fora. E ele ri de você quando você faz renúncias só de boca para fora, quando você apenas está repetindo o que os outros mandaram você repetir. É preciso fazer a renúncia, porque se você não faz, o bandido continua com autoridade sobre você. Você fez aliança com ele, não foi desfeita essa aliança. Você contraiu uma dívida, você não pagou essa dívida, ele continua tendo autoridade e poder sobre você, e ele cobra isso continuamente. Então é preciso renunciar do fundo do coração. É claro, essa renúncia se faz diante de Jesus, essa renúncia se faz com o sangue de Jesus, mas é preciso renunciar. Então, coisas próximas e coisas afastadas, talvez de quando você era neném, fizeram por você, coisas que você foi buscar até, assim, como se fosse brincadeira, passou lá no lugar das ciganas, foi lá para ler a mão, foi lá para que lesse as cartas. Você aprendeu com as crianças, com os jovens, os seus colegas de escola, a tal brincadeira do copo, que não sabe nem queira saber, mas quem sabe do que estou falando. E aquele tal copo acaba dizendo com aqueles sinais que são já combinados antes, tudo que você pergunta, e até interessante, as pessoas ficam curiosas, mas você não imagina. Esse tipo de adivinhação acontece com espíritos tão malignos, que a contaminação que eles causam, gente, é terrível. Eu já vi pessoas ficarem quase que loucas por causa desse bendito negócio de brincadeira de copo. Você não imagina em que buraco você está colocando a mão, cheio de escorpião, cheio de aranha. Por isso é preciso desfazer com um ato de vontade, com uma decisão de renúncia. Segundo, se você nunca confessou isto, você precisa confessar. E confissão. Até mesmo se você se lembra agora que você renunciou, mas não se confessou. Não é que Deus faça absoluta questão, não, é que o demônio é esperto. É como se você chegasse lá e dissesse: desfaça o negócio com você, mas você não vai ao cartório, você não pega lá os papéis, o acordo que você fez, o trato que você fez, e não desfaz, porque existia uma escritura lá no cartório. Se você não vai, e se você não faz o distrato, havia um trato, você faz o distrato, é o contrário daquilo que foi tratado, o demônio continua fazendo você de bobo. Você disse: eu renuncio e tal, mas você não passou pelo sacramento da penitência. Gente, é igualzinho ir ao cartório. Isso tem que ser feito pelo tabelião, a pessoa credenciada no cartório. Daí sim, ela faz o distrato do trato que você tinha feito. É a mesma coisa, é só no sacramento da penitência, é só na confissão que o distrato acontece. Eu estou falando isso não é para assustar, mas é para explicar para você o pulo do gato. Acontece às vezes que em orações como a que nós acabamos de ter agora, as pessoas se sentem mal, as pessoas começam a gritar, as pessoas caem no chão, coitadas, elas não têm culpa, mas é alguma coisa desse tipo que aconteceu.
A pessoa não fez o distrato. Talvez ele não tivesse culpa nenhuma, porque foi o pai, foi a mãe, foi o padrinho, a madrinha que fez, mas fez. Você não fez o contrato, mas alguém fez. O contrato existe. Se você não faz o distrato, o contrato continua vigorando. Está me entendendo? Estou explicando assim, tintim por tintim. E o que faz o distrato ao contrato feito anteriormente é o sacramento da penitência. Daí você diz para o padre, não precisa bater palma não, faz. Vai ao padre e faz a sua confissão, faz a sua confissão. Até eu quero dizer uma coisa, pode ser que você se confessando, pode dizer, não meu filho, isso não tem nada, isso não tem problema. Eu sei, às vezes com menos conhecimento, ou por não ter prática nessas coisas, ele te responde assim. Mas daí você diz, olha padre, o que estou precisando é da absolvição. O senhor me absolva por favor. Se ele absolve você, você está absolvido. O distrato foi feito. É como lá a pessoa do cartório disse, não, isso não tem problema. Não, olha, o que eu estou pedindo, faz o documento para mim, faz o distrato. Bom, a pessoa faz até de má vontade, tudo bem, mas fez o distrato, você assinou, está distratado, o contrato já não existe mais. Mesma coisa, gente, no sacramento da penitência. Não deixe de fazer isso. Primeira coisa, renunciar. Segunda coisa, confessar. E terceira coisa, desfazer-se das coisas que você ainda tem daquilo. Eu vou explicar. Vai comigo para os Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu lá com os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo 18, Atos dos Apóstolos, 19 e 18. Muitos dos que haviam acreditado, portanto, que abraçaram a fé, que se tornaram cristãos, que foram batizados, muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Eu vou repetir o versículo 19. Muitos também que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Era muito dinheiro. Foi livro à beça que foi queimado. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. E foi só assim, viu gente? Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Talvez você não estivesse caminhando na sua vida espiritual, você voltava sempre às mesmas coisas, você vivia patinando, você não saía do lugar, você queria andar, você dava passos, como eu estou dando passos, mas você patinava, e esse negócio escorregadio, muito mais escorregadio do que esse piso aqui do palco, é lama gente, é casca de banana, e você não consegue sair do lugar, não é? Você se esforça, aí eu vou à missa, eu vou ao grupo de oração, eu faço penitência, eu faço jejum, e não sai do lugar, você promete vir em acampamento, sai do acampamento e não sai do lugar, patinando. Por quê? Porque talvez você ainda não fez o distrato, e talvez você ainda não jogou fora, não queimou, não jogou no rio, não se desfez das coisas de lá, roupas que foram usadas nesses rituais,
objetos que foram usados, que você trouxe com você, remédios, certas poções, certas garrafadas, né? Coisas feitas lá, certos tipos de remédio recebidos lá. Você diz, me fez tão bem aqueles chás que eu tomei, aquelas poções que me deram, aquela garrafa cheia daquele negócio, me fez tão bem. O príncipe desse mundo faz essas coisas fazer bem. Você se apega, não, eu só tenho aí para tomar, quando tenho aqueles probleminha do estômago, eu tomo. Meu filho se desfaz de tudo. De tudo. Livros. Inclusive há pessoas que leram, né, livros do chamado espiritismo de mesa branca, kardecista, muito intelectual, que realmente fascina as pessoas, porque as coisas do inimigo fascinam, são fascinantes. Outros tipos de leituras assim, desse jeito. Você vê que aqui está falando também de livros de magia. Infelizmente o diabo é tão à toa e tão esperto, que hoje está pegando o mundo inteiro, dando para eles, a partir das crianças e dos adolescentes, uma verdadeira escola de magia, uma verdadeira escola de bruxaria, e claro, muito bem feito, com livros que vendem um depois do outro, grande quantidade, com filme que atrai. E duas coisas, alguns se encantam, e muitos se encantam, e claro, vão querer fazer do jeito que o filme, que o livro mostra. Na verdade, é uma escola. Grandes pessoas da humanidade, inclusive ministros de educação, fora do Brasil, estou falando de outros países, até mais adiantados do que o Brasil, reconheceram o que esse tal livro, que anda por aí, eu não preciso estar citando, você está sabendo do que eu estou falando, que esse filme, e que esse menino que representa justamente, esse tal menino, o bruxinho, até como dizem, que parece uma coisa muito gozadinha, né? E ele consegue tudo, e aprende, e faz. Gente, é uma escola. Você sabe que não ficou num primeiro livro, tem um segundo, um terceiro, um quarto. É como tudo, no segundo ensina mais, no terceiro ensina mais, no quarto ensina mais. Escola de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Para quê? Para nossa perdição. Especialmente isto, na verdade, levando as pessoas não para o Deus vivo e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas levando as pessoas ao príncipe deste mundo. Ao príncipe deste mundo. Então é preciso desfazer-se de tudo. Na dúvida, você recebeu tal coisa daquelas tais pessoas que praticam isso? Na dúvida, se desfaça. É melhor você ficar sem aquilo que não tinha nenhuma contaminação, mas na dúvida, se desfaça. É melhor desfazer-se daquilo que não era contaminado, a você ficar com coisas contaminadas na sua casa. Senão você e sua casa não saem do chão, patinando. Você é até uma pessoa boa, mas vive, e a sua casa, a sua família, é aquela atrapalhação, e a coisa não caminha, e vocês não conseguem. Está me entendendo? Hoje é o dia de o Senhor lembrar para você tudo isto, e você renunciar. Se não confessou, já se propõe, já se decide. Primeira ocasião que você tiver, vai confessar. E terceiro, desfazer-se de tudo isso do jeitinho que está ali nos Atos dos Apóstolos. Eles foram e fizeram uma fogueira enorme. Veja, não dá para outros não, porque veneno não se dá para outros. Vai envenenar. Veneno se queima, se destrói, se joga no rio, até com cuidado. Então queima isso. Joga no rio, mas num rio bem fundo, que aquilo vai lá para o fundo, para desaparecer, para aniquilar. Não dá para ninguém, não deixa por aí, não joga simplesmente no lixo. Tem pessoa que vai querer pegar no lixo. Se desfaça mesmo, aniquile, destrua, porque o mal tem que ser destruído pela raiz.
E tudo isso completado pela oração. Claro, você precisa rezar muito. Você esteve no campo do inimigo, você fez aliança com ele, você foi devedor dele durante tanto tempo. Você precisa agora de muita oração. Você orar muito, comungar muito, ir à missa muitas vezes, o mais que você puder, rezar o rosário, o mais que você puder, e receber a oração dos outros, pessoas que rezem por você. Por que você precisa de tudo isso? Claro, você fez aliança com o outro. Mas eu não sabia. Mas não interessa que você não sabia, o outro sabia muito bem. É como o traficante, você não sabia que o traficante ia fazer isso tudo com você. Só que você fez, você ficou devedor, agora ele cobra e até é capaz de matar você, se você não paga. O demônio é igualzinho. Então, como você teve esse trato, esse contrato com o príncipe desse mundo, com demônios, você precisa de muita oração. Não é preciso assustar-se com nada, porque aquele que está em nós, Jesus Cristo Senhor, aquele que está em nós, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Primeira carta de São João. Então não tenha medo, mas seja decidido. Hoje é o dia de você romper com tudo isto. Por quê? Esse também é um adultério, gente. Um adultério contra o nosso Deus, contra Jesus. Jesus paga o preço do seu sangue para